que é a 161ª sessão ordinária da GL, declaro aberta. E peço aos conselheiros se aprova a ata da reunião passada, permaneça como está. Aprovado. Vamos pela pauta. Item 3. Olha, vamos seguir a da Cláudia Maia é a quarta. Certo. Item 3, apresentação e discussão de processo com pedido de revisão a serem relatados pelo conselheiro João Ribeiro de Castro. Não, só uma questão de ordem. Como o pessoal da mais bola aqui, e vai rolar um processo para ser julgado por todos deles, quer dizer, a gente podia antecipar, colocar o dedo na frente para que os obrigados. Não, mas tem só 4. É a quarta, já toco para frente para depois o cara já passa para ele. A quarta, eu já votei isso. A quarta. Então, esses 3 aqui é rápido, para não votar depois. São só 2. É 2 minutos. É 2 minutos. Bom dia, conselheiros. Bom dia, pessoal. Esses 2 processos ficam com medida de revisão, um novo, fato novo, mas eu acho fácil. Quem concorda com o relator permanece como está. Comprovado. Item 4, apresentação e discussão de processo com recurso a serem relatados pelo conselheiro Danilo Guimarães Cunha. Do item 4.1 ao item 4.19 da pauta. Bom, o item 4.1 o conselheiro Eduardo, os representantes estão aqui, processo 2014, final 1369, interessado na Iboga. Registrada, que é a concessionária administradora do terminal de Goiânia Subterminal de Campinas, trata-se de uma modificação por descumprimento, por deixar de prestar contas diariamente para as receitas referentes às taxas de embarque, estacionamento e utilização de sanitários, mensalmente para as receitas oriundas dos aluguéis e outras fontes, desde o mês de janeiro de 2013 a fevereiro de 2014, do terminal de passageiro de Goiânia e do subterminal do Roberto Campinas, com aplicação 10 de 2014 da gerência de contabilidade regulatória. Mas eu acredito que nós não vamos precisar entrar no mérito, porque tem um meio formal aqui nessa aplicação que eu vou demonstrar aqui no relatório. Os presentes autos foram analisados pela Câmara de Julgamento da GR e resolveu manter a aplicação constante dos autos, conforme a resolução tal, folha 53, não conhecendo a defesa apresentada por qual documentos que comprovassem a regularidade processual ou poder de representação daquele que subscreve a tese. Notificado da decisão, o interessado apresentou recurso no efetivamente, as folhas 54 e seguintes. Em seguida, o processo foi encaminhado a este conselheiro para relatar em reunião do Conselho Regulador, tendo em vista as alegações trazidas em sede de defesa, emitir o mesmo à apreciação da gerência jurídica que despacho por restantes. A gerência supracitada manifestou apontando falha na elaboratura do presente aplicação e manifestou por sonoridade. Fundamentação e voto. Para análise dos autos, especialmente o pronunciamento jurídico constante nas folhas 63 a 68, temos que os presentes autos padeceram a aplicação padeceu de nulidade e acabou por maculado. Como abusivo no pronunciamento, a tipificação apostada na aplicação não ficou clara qual dispositivo infringido e sua multa correspondente, pois foi informado que o descumprimento da cláusula 8ª, parágrafo 2º, inciso 37, combinado com a cláusula 10ª, parágrafo 1º e 2º do contrato de concessão, artigo 87, inciso 2 da Lei de Licitações, e infração foi do contrato e a infração do artigo 81 da Resolução 523 de 2004 concedia uma aplicação de multa de natureza alta, no valor de R$150 mil. O valor da multa previsto no instrumento contratual, de até o máximo de 2% do valor do contrato, deverá ser aplicado a dosimetria da pena de acordo com o parágrafo 1º do artigo 21 da Lei da GR, que é a 13.569, com as justificativas aplicadas ao caso concreto. Se a autuação for feita com fundamento na resolução,
os valores pecuniários das multas estão dispostos no artigo 92 da mesma resolução. Ou seja, a aplicação da penalidade pelo contrato é de até 2% e tem que ser feita a dosimetria com a justificativa. E se for pela resolução, o valor é certo. E nesse caso aqui, a multa alta na resolução é de R$500. Até uma resolução que a gente está adaptando. Ressalto jurídico é seu pronunciamento que é necessário tipificar corretamente a infração cometida. É a respectiva multa, sob pena de nulidade do ato administrativo, descrevendo o fato pormenorizado, ou seja, o termo de contrato ou a resolução. No caso aqui, o auto de infração colocou os dois, tanto o contrato quanto a resolução. Então, não dá para você saber se a multa é de até 2%, que eles ficaram colocaram 150, ou se é da resolução, que é de R$500. Então, um erro aí. Nesse sentido, temos que um ato administrativo nulo atinge a ordem pública e, portanto, deve ser estipulado pela administração pública em face do princípio da tutela, pode rever os seus próprios atos pelo STF, entendido nesse sentido, ao editar súmulas 346 e 473. A 346, a administração pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos, e a súmula 473, a administração pública pode anular seus próprios atos quando ele faz isso, que os torna ilegais, porque eles não se originam direitos, ou revogá-los. Assim, haja vista o poder e dever da administração pública de rever e anular seus atos quando ele faz vício, temos que é imperiosa a anulação do auto de infração constante dos autos, conforme aduzido nas linhas envolvidas. Em síntese, é o relatório e voto. Se o senhor quiser entrar no mérito, os conselheiros entenderem, a gente pode discutir isso também. Mas, na preliminar... Qual você acha em discussão, conselheiro? Isso é aquela que nós estamos discutindo lá no jogo de Etiópia, no alemão. Entretanto, como existe essa dicotomia entre o auto de infração ser baseado na resolução ou o contrato, parece que não tem a menor sombra de dúvida aí que não pode ter anulado esse auto mesmo, porque é raro uma lavratura. Eu opto sempre por ter e fazer a multa em cima do contrato. Acho que é o mais correto. Entretanto, nesse caso aí que está em duplicidade, presidente, tem alternativa aí. Eu vou acompanhar o relator. Infelizmente, eu vou acompanhar, eu vou dizer por que infelizmente, vocês são da Maibor, né? Eu estava com um processo e eu estava pedindo a caducidade da concessão, porque a Maiborba não estava fazendo a prestação de contas. E eles estão usando uma estratégia de incluir despesas extra shopping, extra condomínio ali da estação, na prestação de contas. Isso não pode ser feito. E parece que foi avisado. Por que é que eu parei com o processo de velocidade? Eles passaram a fazer a prestação de contas. Antes eles não estavam fazendo a prestação de contas. Hoje eles estão fazendo ainda irregularmente, estão incluindo despesas que não podem ser incluídas. Então, por isso que eu estou dizendo que eu queria dar uma auto-infração para vocês desse tamanho. Não vou poder, porque realmente o auto está para descer de vício. Mas, ou vocês fazem a prestação, passem a fazer a prestação de contas devida, ou então vão ter que realmente tomar a providência necessária. Vocês estão pagando, se eu não me engano, R$80 mil. GR com esse tipo de cálculo de prestação, está tomando um prejuízo de mais de 200, quase 200 mil reais. Então, eu acho que não é por aí.
Então fica aqui só a lembrança. Eu vou acompanhar o voto do relator, mas deixando aqui esse alerta. A intenção da GR nunca é de multar e de punir os seus parceiros. Mas a coisa tem que ser feita, um caminho de ida e um caminho de volta. Não pode ser só a GR tratar vocês com toda cortesia, decência e até às vezes com paciência, mas vocês também têm que fazer o dever de casa direitinho. Mantendo essa linha estritamente no caminho, não vão ter problema nunca. GR só tem, qual que é o interesse da GR? Zelar pela qualidade de serviço público que o Estado presta. Isso é o primordial. E manter uma boa relação com seus parceiros. Isso é fundamental para nós aqui. Agora, para manter a boa relação, não depende só de nós, depende da empresa também. Né? Ok. Só isso. Obrigado, Sérgio. Relator. Bom, eu acho que não vou dar nem a palavra, porque foi anulado. Eu também queria fazer uma consideração. Ontem nós tivemos uma reunião com o Marcelo, o Calilo, isso aí a gente está colocando, viu, Sérgio? Eu também concordo que tem que ter uma parceria sim, com lealdade. A partir da hora que não tiver a lealdade de ambos os lados, se torna impossível você manter uma parceria. Eles conversaram muito tempo, depois com a Ana Maria, depois com a Ione, eu tinha uma reunião fora, mas escutei muito eles hoje. Escutei. Eu acho que a rodoviária está muito bonita, está andando muito bem. Maravilha. Está uma maravilha. Porque precisa fazer esses ajustes. Você tem erro aqui dentro de uma resolução da lei, nós temos que corrigir. Eu acho que tem falhas aqui, tem falhas lá. Entendeu? Eu sei que lá tem um estacionamento muito grande que dá um bom rendimento. Aquele estacionamento lá dá um bom rendimento. Vocês sabem disso. Eu já estou tomando informação de tudo, eu acho que a gente precisa conversar mais. Essa é a função da GR. A da GR não é uma função de luta nem de poder de polícia. Ok? É prestar um serviço bom para o usuário e ter um relacionamento bom com os empresários. Isso nós estamos fazendo na GR, nas OS, fazendo isso no transporte, reunindo com o sindicato, porque praticamente aqui tem um conselho, vocês são a votação e a maioria que decide. Mas eu também tenho que ter um cuidado, porque queira ou não queira, eu não sou técnico, mas sou mais político, né? Então eu tenho que conciliar as duas coisas, mesmo com sabedoria. Eu quero dizer que a reunião que foi feita ontem, por enquanto, quando eu estava lá, estava o Marcelo também, e agora eu quero ver se faço uma reunião com o Marcelo e o Fernando, dizer o seguinte: nós temos que melhorar, tem que ver se realmente essas despesas que estão incluindo um balanço que não é balanço, mas é esta caixa, nós precisamos fazer, e eles são conscientes disso, eles não eles colocaram. Eu achei boa a conversa, porque nós conversamos. Então, é o seguinte, levar essa tranquilidade também para os conselheiros, se tiver alguma coisa, a gente não tiver regulamentado essa resolução, né? Aí fica difícil também. Então eu não vou, aqui não sei se eles querem usar a palavra, eu vou ceder, mas também não quero dizer assim, eu acho que já foi votado e já tem a maioria, ok? E eu dou pela maioria, então, a anulação desse ato de infração. Contra Baia e Borba. Não sei se vocês querem usar a palavra. Não, eu queria me pronunciar o seguinte, Tá bem. eu sou contrário que vai embora, você manifesta de consulta qualquer coisa. Tudo bem. Porque nós já votamos o processo em pauta, Você já está, né? já foi pela anulação, unanimemente o Conselho aprovou a anulação, então nenhuma consideração pela Bahia cabe A única coisa que sobre esse assunto.
E sobre qualquer outro assunto, vai ser quando entrar em pauta. Sobre esse assunto, eu acho que eles poderiam dizer Exatamente. muito obrigado, ok? Vai embora. Muito obrigado, ok? Eles têm direito também de só dizer o que não. Eu acho que não tem mais nada o que falar sobre esse assunto. Ok? Esse assunto? Na verdade, eu não queria nem falar sobre o áudio, não. Realmente, para julgar, não tinha o que dizer. É outro assunto. É outro assunto. Primeiro, eu acho que às vezes está faltando um pouco de proximidade entre a GR e a Maigorba nesses assuntos de prestação de conta. E às vezes até algumas informações que chegam erradas e outras chegam de forma correta para vocês. Hoje a gente não paga só 80 mil por mês da concessão. Hoje o valor mínimo da concessão é 170 mil reais. Então a Maigorba faz um pagamento mensal mínimo de 170 mil. Fora algumas vezes que a gente tem variável, que a gente faz o pagamento variável, esse sim é apurado em cima da prestação de conta. A gente queria deixar à disposição, às vezes de algum conselheiro que queira fazer visita para a gente. Da nossa parte, queria colocar que não existe despesas que não sejam da concessão na prestação de conta que é feita para a GE. A gente conversou isso ontem com o professor Roval e colocou o fato de que lá atrás era a exigência, inclusive, no edital de licitação, que a empresa que entrasse tivesse um portfólio mínimo de construções, de empreendimentos entregues. E é engraçado que o que foi exigido lá atrás, hoje é mal visto. Porque, o que é cobrado hoje é que exatamente a Maigorba seja uma empresa só da concessão. A gente está migrando para isso, mas a gente tem, infelizmente, um histórico de mais ou menos 16, 18 anos de uma empresa que trabalhou como incorporadora e que isso está ao tempo se resolvendo. Hoje acho que a gente já caminhou bem. Não vou abrir o histórico aqui, porque eu vou tomar tempo dos senhores, eu sei que vocês têm outros assuntos para tratar, mas deixar aberto que queria poder explicar depois com mais tempo dos senhores, o que está sendo feito da prestação de contas. A gente vai depois um tempo de marcar um horário, o trabalho que foi feito. A Alice acompanhou com a gente no final do ano retrasado, no início do ano passado. A Maigorba busca, sim. Hoje a gente acho que é um exemplo na operação. Queria deixar claro que na parte financeira a gente tenta seguir esse exemplo da operação. E não existe em momento algum a intenção da Maigorba em lesar o Estado e não passar o que é de parte do Estado. Então, queria uma oportunidade de poder, com mais tempo, marcar uma agenda com o senhor e poder à disposição, viu? estreitar esse relacionamento. Me passar realmente a informação rápida. Porque lá na sua sala, nos passados eles estavam pagando 80 mil por mês. Eu falei que estava tendo um prejuízo de 200, na verdade não era de 100, porque o Bucerce é de 180. Sério, Camilo, eu estou escutando muito. Eu tenho dados diferentes do que está sendo colocado ali. Dados diferentes. E é Mas importante. você dar uma estudada bem, para não cometer erro, certo? Eu sei o que está sendo gasto no estacionamento e o que está sendo arrecadado no estacionamento. Divisória de box também, eu preciso dar uma conversada melhor a respeito disso, mas os assuntos são sérios. Eu acho que está faltando a gente conversar, entende? Porque se fosse pelo rendimento que está dando, o faturamento que está dando a rodoviária, eu posso segurar, seria muito mais de 170. Seria, né? O importante, até pontuar aqui. E só reforçando, a gente tem um mínimo de 170 e um variável de 20% em cima da nossa prestação de conta, que várias vezes nos meses a gente apura o variável e é o variável que é devido. Mas vamos fazer o seguinte, vamos seguir aqui a orientação do conselheiro José Eduardo, que não é a hora propícia para ele discutir isso. Esse assunto não está em pauta, foi trazido aqui apenas com o intuito de alertar vocês do que está acontecendo. Porque eu não queria continuar no processo de velocidade. Eu acho, eu vou lá no shopping, a administração do shopping é excelente, é extraordinário. Vocês estão de parabéns. No que diz respeito ao Está melhor do aeroporto. Espetacular. É espetacular. E vai ficar melhor. Ressalva só a questão contábil, só isso. Vocês estão de parabéns. Certo, só reforçando que hoje a AGR tem um acesso remoto a um banco de dados nosso que é só da concessão. Ela acessa, tem as informações online a qualquer momento. Mas eu acho que é isso que uma outra oportunidade. Vamos fazer Muito obrigado pela presença de vocês. Ok? A gente agradece. Um abraço, galera. Um abraço, um abraço. Vamos lá. Bom, item 4.2.
Era só uma coisa. Não, Não, é que a pauta dele é essa, rapaz, vou botar na pauta dele. É o 24. Ele entrou de abelhudo. Pode deixar ele continuar? Gostei de ver Fernandinho. Passou a camisinha. Seguindo a orientação que o senhor falou para ele. O senhor passou a preleção. Não, eu tenho relação à questão que você levantou. É isso. Bom, os dois, o 4.2 e o 4.3, processo 2011, final 2786, e 2012, final 9096, as infrações, favor do redator, 53, inciso 5 da 05. Comportar em veículo durante a viagem a apólice de seguro de responsabilidade civil. No segundo processo, eles fazem uma diferença de que o fiscal diz aqui que não estava com a apólice de seguro paga. Eu fiz uma diligência ao jurídico, porque a tipificação é o seguinte: não portar no veículo durante a viagem a apólice de seguro de responsabilidade civil. Importava, mas não estava pago. E o jurídico aqui veio esclarecer que, não estando pago, a apólice não tem validade nenhuma. Um parecer, um pronunciamento que eu pedi para ele para ver se tivesse alguma dúvida, a gente aprofundava aqui, mas eu estou votando aqui pela manutenção da infração. Se a gente quiser aprofundar na matéria aqui, tem uma manifestação do jurídico. Porque tem um tipo, né? Não furtar. Entretanto, Discussão? Eu vou colocar ela. Relator? Não era tudo. Aprovado. 4.3. O 4.4, esse era o 4.2 e o 4.3. 4.4, 2012, final 9413, em favor do redator, realizar a execução de serviço veículo não cadastrado na GR. Justifica aqui no recurso, ter todos os seus veículos cadastrados na GR, justifica aqui na defesa, na data da fiscalização, o certificado de veículo estava em andamento perante esta agência. Estava em andamento, mas não. Qual é o valor desse? Mostra aí. Deve ser 800 ou 1.600. Tudo bem. Ok. Em discussão, aprovação? Aprovado? É 800 ou 1.600. Vamos lá, O 4.5. Os processos de 4.5 ao 4.10, 2012, final 7348, Ana Porte, Turismo Limitado ME, 2013, final 8604, FMG Logística Limitado, 2013, final 11369, Barra Tour Transporte Limitado, 2013, final 2270, Transporte Coletivo do Arte Limitado, 2013, final 7581, Viação Cunha Limitado, 2013, 31, final 3112, Catarina Borba de Jesus. Bom, esses 6. Ação do arte, ação do Cunha, negócio aqui presente. Presente. Ação aqui está. Tinha que estar sendo suspeito. Bom, mas esses 6 processos, com exceção do 4.8, por exemplo, os outros 5 processos são infração do artigo 55, inciso 7, utilizar na execução de serviço de fretamento veículo não cadastrado na AGR. Os requisitos da defesa e dos recursos não são condizentes, eis que a fé pública do fiscal apontando aqui nesses processos, ele não cortar os efeitos do documento, eu voto pela manutenção do supervisor. Nós bora para o relator, permanece simultâneo. Aprovado. Agora o item 4.8,
só que eu faço uma ressalva, que é o transporte coletivo do arte, eu vou pela anulação, também a mesma tipificação, ocorre que o dado errado, eis que não tratava não é uma autorizatória, isso aqui é um serviço regular com linha regular. Então, eu não poderia decifrar dado com base na 05 e sim na 297. Então, é uma reação, eu vou pela anulação. Quem concorda? Aprovado. Bom, o 4.11 e seguintes, até o 4.19, são modificações em favor da Itatur Transporte Passageiro Limitado, modificação ao artigo 56, inciso 1, realizar viagem sem a licença expedida pela GR. Ele aqui no recurso alega questões processuais, como alguns aqui o prazo de 30 dias para tratar o bloco, mas isso a gente já discutiu que é prazo em troca. Quanto ao mérito, não traz elementos concretos aqui que descaracterizariam a modificação, eles que realizou aqui as viagens sem as licenças devidas, obrigatórias necessárias, quanto pela manutenção dos autos. Conselheiros, quem concorda, pela Item 5, apresentação e discussão de processo com recursos a serem relatados pelo conselheiro João Ribeiro de Castro, item 5.1 ao item 5.24 da pauta. 5.1 ao 5.4, manter o termo de lançamento, TRCF. Os 1, 2, 3, 4, os 4. Pela manutenção do termo de Quem lançamento. concorda com o relator, permanece como está. Aprovado. E do 5.5 ao 5.24, todos manter o auto-inflação. Votação, quem concorda, Acompanhe. aprovado. Item 6, apresentação e discussão de processo com recursos a serem relatados pelo conselheiro Sérgio Borges Lucas, item 6.1 ao item 6.24 da pauta. Presidente, eu vou pedir a transferência do item 6.13, 6.14 e 6.19 ao item 11 da nossa pauta, porque se trata desses três processos, foram incluídos aqui equivocadamente, e eles tratam de processos não conhecidos, recursos não conhecidos. Portanto, não deveriam estar aqui nessa relação. Com relação aos demais processos, do item ponto 6 ao item ponto 24, 6.24, é pela manutenção de todos os autos de infração em momento. Os relatores querem se manifestar? Quem concorda, o relator, permanece como está. Ok? Item 7, apresentação e discussão de processo com recurso tempestivo a serem relatados pelo conselheiro José Eduardo dos Santos. Senhor presidente, trata-se de processo recurso tempestivo, ou seja, legalmente documentado e aceito, mas que não seja, cuja defesa não seja nenhum fato novo e relevante que pudesse modificar a decisão anterior. Portanto, pela manutenção da auto-infração desses processos que vai de 7.1 ao 7.15, apesar de estar instrumentalizados e legalmente cumprido o prazo legal. Quem concorda, Pela manutenção. Concordo. manutenção, aprovado. Item 8, apresentação e discussão de processo com recurso intempestivo a ser relatado pelo conselheiro Danilo Guimarães Cunha. Vista a intempestividade do recurso, voto pela manutenção da auto-infração, não tem erro formal. Concordo. Acompanhe, permanece como está. Aprovado. Item 9, apresentação e discussão de processo com recurso intempestivo a ser relatado pelo conselheiro Sérgio Borges Lucas, item 9.1 ao 9.3 da pauta. Da mesma forma, senhor presidente, por se tratar de intempestividade, eu não conheço nenhuma coisa que não tenha auto-infração, auto-infração. Quem concorda com o relator, permanece como está. Senhor presidente, eu gostaria de fazer uma retificação aqui da minha pauta. É o seguinte, o item 7, ele tem 3 processos
que é o 13, é o 8771, 8292 e 5496. Isso é o processo, é os três do processo. Na Paula. Não devia estar aqui, mas estou. Mas tudo bem. Esses processos são pela duração por razões diferentes, mas que justificam o período de anulação deles. Até o 102 é com manutenção, que foi votado. Agora, esses três últimos não se enquadram nessa manutenção. São pela anulação. O 8771, o arquivamento do processo com decurso de prazo, ou seja, o processo de 2006. O 8292 é aquela questão do para-brisa, também é para anular, porque a questão do para-brisa está fora de questão a aplicação da penalidade. E o 5496 foi o erro de enquadramento do AGE. Então, esses três é para anular. O 13, 14 e 15 da pauta, que corresponde aos processos 2006, 8771 final, 2011, 8292 final e 2013, 5496 final. Pela próxima. Três. Os outros não tinham votado tudo para que fosse aprovado. Agora ele fez a retificação. Quem concorda com o Zé? Acompanhe. Ok? Item 10, apresentação e discussão do processo com recurso não conhecido a ser relatado pelo conselheiro Danilo Guimarães Filho. São recursos que foram apresentados, mas não apresentaram os devidos, com os requisitos mínimos para a sua admissibilidade, para seu conhecimento, para os seus conhecimentos, ou pela manutenção dos referidos à operação. Quem concorda, permanece como está. Item 11, apresentação e discussão de processo com recurso não conhecido a ser relatado pelo conselheiro Sérgio Borges Lucas. Presidente, por serem recursos também que não apostaram todos os requisitos, pré-requisitos de admissibilidade, eu não conheci nenhuma, tem dois autos para ação respectivos. Concorda com o relator, permanece como está. Item 12, apresentação e discussão de processo com revelia ser relatado pelo conselheiro Danilo Guimarães Filho. Devidamente notificada, a empresa não apresentou defesa, nesse caso aqui que é da NTG, ou pela manutenção. Concorda, permanece como está. Aprovado. Item 13, apresentação e discussão de processo com defesa intempestiva a ser relatado pelo conselheiro Sérgio Borges Lucas. Também, por se tratar de intempestividade, eu não conheço nenhum deles que mantém uma auto-infração de comum. Quem concorda, permanece como está. Aprovado. Item 14, apresentação e discussão de processo sem defesa a ser relatado pelo conselheiro João Ribeiro de Castro. 14.1, sem defesa, manter uma auto-infração. Quem concorda com o relator, permanece como está. Aprovado. Item 15, apresentação e discussão de processo para reexame a ser relatado pelo conselheiro Sérgio Borges Lucas. Seu professor, você é torcedor do Goiás? Oi? Você é torcedor do Goiás? Rapaz, eu tenho ordens que eu torço de jogar Goiás e Argentina, eu jogo, eu vou comprar uma camisa azul. Então você faz uma de mapa, esse aqui for laranja ou vermelho. O Guilherme já está. Já não precisa nem de jogar mais assim, por jogo. Não interessa. Como é que vocês. Quem que é da série C? O Edson Automóveis? Vocês vão cair na série C do Goiânia agora. É isso, parabéns. Senhor presidente, como se trata de processo também referente à trinca de para-brisa, e esses processos estão aqui todos colocados sobre o crivo da não existência de uma resolução que permitisse nós atuarmos e multarmos sem antes ter um auto de advertência, né? Como ficou contrário, então esse processo aqui eu vou pedir anulação
do auto de infração, Quem concorda? seguindo inclusive o que foi determinado na Câmara de Julgamento. Quem concorda com o relator permanece como aprovado. Item 16, apresentação e discussão do processo com outros assuntos a ser relatado pelo conselheiro Danilo Guimarães Filho. Nesse processo, eu queria solicitar a retirada de pauta para retornar na próxima quarta-feira. É um pedido de revisão, é uma questão de procedimento, mas o meu representante aqui da interessada, não sei quem até a reunião, conversar comigo e me apontou uma situação semelhante a um processo relatado pelo Conselho de Reunião que o advogado fez aqui. A Atlântica é questão de banco. Então eu queria mais uma semana para analisar e vou retornar na próxima pauta. Quem concorda? Concorda. Perfeito. Outros assuntos de interesse do Conselho Regulador? Eu tenho um assunto, por solicitação da pessoa da Saneago, só para a gente ouvi-los, que já foi tomada a decisão na quarta-feira passada sobre a transferência de dias, eu só queria ouvi-los. Senhor presidente, pela ordem, Perfeito. eu vou divergir. Isso já foi discutido, nós já deliberamos, inclusive com voto do conselheiro que estava presente na reunião. Tem a sua opinião, vou escutar. Mas, só para reforçar, o presidente fala que tem que haver uma interação entre a GR e a Saneago. Então, mesmo sendo aprovado, eu acho que tem que ouvir a parte de lá. Iniciou o procedimento agora, para a alteração. Pois é, nem se iniciou ainda, por isso eu Eu não estou sabendo, por isso que Nós temos que chegar num denominador. por isso. A ouvidoria da Saneago esteve comigo ontem. E eu vou convocar a ouvidoria daqui e a ouvidoria da Saneago para nós sentar juntos. Tem muita coisinha que tem que ser tirada. Segundo, 30 dias também não dá. 30 dias não dá. Nós vamos ter que negociar isso aí para ver. 5, 10 dias. Eu vou sentar, eu queria pedir para vocês, o pessoal do Saneago, aí, porque não está tendo uma liga entre Saneago, GR. Eu sei que o Saneago tem um monte de problema e nós temos que solucionar. Agora, esperar uma ligação, esperar uma reclamação 30 dias, eu também acho um pouco mais do que, né? Então, eu queria pedir só sobre isso mesmo que eu queria falar. Primeiro eu queria pedir desculpas, eu não sabia que já tinha havido uma deliberação, porque como isso não estava expressamente na pauta passada, senão eu teria ficado e aguardado, porque eu vim, né, para falar dos processos, como vim para falar quando foi a aprovação dessa resolução. Não sabia que havia tido uma deliberação, até porque precisa do processo correr até chegar no ponto da deliberação do Conselho. Então, assim, não quis sob hipótese nenhuma, viu, conselheiro, criar tumulto, não. Não sabia que isso já havia sido deliberado. Ainda não tenho conhecimento da ata formalizada passada, porque não chegou na Saneago ainda. O que nós queríamos propor, eu já conversei com alguns técnicos aqui, o que a gente queria propor é que, já que os 30 dias têm causado um certo problema, até com relação a reclamações no Ministério Público, né, porque aí o usuário às vezes fica descontente com esse prazo, pode chegar ao Ministério Público, entendendo essa situação, a gente queria sensibilizar no sentido de, então, cair para metade esse prazo. Porque as resoluções... Você já tem 10 dias, né? Não, na verdade são 5 dias... Não. São 5 mais 30. 5 mais 5 era a resolução passada que foi alterada. Exato, não, é a passada. Isso. Seria 10 dias. Que não funcionava e por isso que era na consulta Vocês querem pública. pedir 5 mais 10? 5 mais 15. Não, mas daí não. Deixa eu explicar. Assim, é por isso que eu vim aqui. Veja bem. Quando era 5 mais 5, não resolvia o problema. Tanto é que a proposta de alteração desse prazo veio aqui dos funcionários internos, tanto a estabelecer um acréscimo desse prazo, quanto a impor um prazo para a ouvidoria, doutor Ridoval, que eu não sei se o senhor tem conhecimento, também não tinha. E isso, do ponto de vista técnico, dos outros normativos de ouvidoria, também era uma surpresa, só aqui que não tinha prazo para a ouvidoria se manifestar também. Então, houve esses ajustes.
O que acontece? Ficou extenso o prazo de 30 dias, está tendo, ao que eu tive notícia, ao que foi comentado, isso está gerando um certo problema no Ministério Público e eu acho que precisa ficar bom para a GR também com o usuário, que o papel dela é esse, da ouvidoria daqui é esse. Então, a intenção que a gente... Porque o que acontece? O dia que essa resolução nova foi proposta e foi votada, a ouvidora estava aqui, até teve um problema, uma coisa chata, houve uma discussão com um dos conselheiros aqui, porque ela bateu o pé que ela não admitia prazo para ela, né? Bateu o pé, eu estava presente, eu vi a discussão está gravada. Então, por que não foi discutido esse prazo dos 30 dias também? Tudo bem, porque foi aí no decorrer do processo é que vai sentindo que esse prazo está muito longo. Então, como a resolução é um ato normativo, mas tem que ser geral também, ele tem que pegar tanto os casos pequenos, que não dependem de 15 dias, mas os casos grandes, que dependem de um prazo maior, eu acho que o bom senso seria estabelecer 15 dias. É só uma colocação, estou colocando aqui do ponto de vista técnico, mas eu sei que são os senhores que devem. Eu vou fazer o seguinte. Escutar, a gente tem que escutar, né? Essa democracia tem que ouvir todo mundo. Obrigada. Mas o Conselho é soberano. Sim. Eles vão reunir, vão determinar se permanece ou não permanece. O que eu não posso fazer uma hora, uma resolução, daí um pouquinho da legislação, porque aí eu fico no vazio. Os conselheiros vão decidir, na próxima reunião eles vão dizer se vai ficar os 10 dias, 15 dias. Eu vou ouvir os conselheiros, ok? Então, o que você colocou, eles vão sentir, eles vão ser, você muda a resolução para 15 dias, 10 dias, vocês são soberanos. Eu tenho esse costume de trabalhar, certo? Então, eu não vou chamar lá e dizer assim, fica difícil. Eles aqui vão me ajudar, eu a administrar o que eu tenho que fazer aqui dentro. Esse processo, inclusive, foi iniciado ontem com a própria gerente de ouvidoria, apenas com um despacho encaminhado para o jurídico. Nós vamos distribuir e devolver para o senhor com a comunicação da solicitação da gerência de ouvidoria e o procedimento correto e distribuir para os conselheiros. Eu vi os conselheiros aí, esse relatório vai ser, e se for que eles acham que deve mudar para 15 dias, você deve ficar para 10 dias, eu vou aprovar aquilo que eu vou manter aquilo que eles aprovaram. E vou deixar muito à vontade. Eu preciso fazer um encontro com a ouvidoria da Saneago e a ouvidoria daqui, porque eu vi muita coisa que concordo com certas coisas e certas coisas não concordo. Eu me trouxe um relatório desse jeito. Eu acho que nós temos que ter um bom senso, como lá também tem que ter um bom senso. Sim. Nós precisamos conversar a respeito disso urgentemente, porque está uma troca aliás, está tendo até uma má educação. É verdade. Isso, a verdade é essa. Aqui eu acho que tem alguns que estão fazendo umas perguntas lá que eu não concordo, tu me traz tudo aqui, que eu vou dormir com o conselheiro e eu conselho aqui. Tem que ter um bom senso, cara, não é uma ofensa. Mas nós aprovamos uma resolução aqui. Eu vou manter ela depois que os conselheiros reunir para trazer a próxima. Pois devendo toda a administração que está fazendo. É a nova. Se for o caso, eu tenho uma qualidade, desculpe dizer para vocês, sei, porque a qualidade do homem é saber o que para trás. Mas também sei manter firme se precisa aquilo que foi determinado. Eu não vou nunca aqui dentro da GR tirar o poder do conselheiro de uma votação. Eles são soberanos e eu vou manter. Assim foi. Os 6 anos que passei na secretaria, que lá aprovava um projeto de 300 milhões, de 1 bilhão, e eles eram soberanos. E vocês aqui também são soberanos. Se vocês acharem que deve fazer alguma modificação, nós vamos fazer. Se deve dar alterado, também se deve manter, nós vamos manter. Eu acho que tem que ser bom para sanear, tem que ser bom para a GR. A GR tem um regulamento. E eu tenho que manter. A GR é uma coisa, sanear é outra. Mas o que está vigendo são 5 mais 30, sim, não é? foi liberado na semana passada pelo Conselho Regulador, 10 dias a ser alterado. O procedimento de alteração foi iniciado com esse processo ontem. Então não está valendo para a gente? Ainda não foi publicado. A resolução só passa a valer depois de votar. Porque eu não assinei essa resolução, mas eu vou ouvir os conselheiros. Presidente, aproveitando essa discussão
senhor está querendo fazer com a Saneago, a gente discutiu a alteração da execução, ficou em aberto a questão do número 135 da Saneago. Para a gente amadurecer junto com a Saneago e como é que a gente fazer. Porque quem liga na Saneago hoje paga, não é uma ligação gratuita. Esses dias para trás eu vi uma 0800 para na rua, eu liguei no 135, depois que eu fiquei sabendo, pô, eu liguei para avisar para a Saneago que estava desperdiçando água e eu tive que pagar. 135, Me presta uma caneta, eu vou procurar saber disso hoje. Eu não tenho isso. Isso aí é uma discussão. Aí é Ok? Ok, então, só um minutinho, eu queria só vou explicar para o novo conselheiro aqui que, independente da aprovação da resolução, seguindo a orientação do próprio presidente do Conselho Regulador, de haver essa interação, por isso que eu achei por bem que ela viesse aqui e explicar o motivo deles, segundo a orientação do presidente do Conselho Regulador, e não minha, do Conselho. mas que elas chegaram atrasadas. Não, eu queria para chegar no final. Eu falei que eu chego no final, eu não tenho problema. Eu não quis atrapalhar. Aos conselheiros, mas essa reunião da GE, queria dizer para vocês, estou muito feliz de com vocês, obrigado por tudo, o documento será dessa reunião. Ok? Queria só apresentar, essa aqui é a doutora Natália, é a